Olá, espero que você esteja bem e hoje vamos estudar juntos o livro de Josué. Josué é muito importante porque faz parte de um dos livros históricos. Nós temos na Bíblia 12 livros históricos, que são esses livros pintados de azul. Esses livros contam a história, a trajetória do povo de Israel. Então, aqui nós estudamos esses livros pintados de verde, são o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, que foram escritos por Moisés. Nós já estudamos Gênesis, que conta a história da humanidade, como começou, também fala sobre os patriarcas. Deus fez uma promessa então a Abraão, que os seus descendentes, que são o povo hebreu, eles morariam em uma terra de prosperidade, que era a terra de Canaã. Nesta terra, era uma terra onde haveria prosperidade para todos os seus descendentes. Abraão, ele então tem vários milagres na vida dele. Um dos milagres é que ele não podia ter filhos, e Deus faz com que ele tenha filhos, e que ele promete que ele teria uma numerosa descendência, como as estrelas do céu, como as areias do mar, enfim. Então, Abraão era avô de Jacó. Jacó, ele tinha o nome de nascimento Jacó, que significa enganador. Mas certo dia, ele teve um encontro com um anjo e ele lutou com esse anjo. E ele pediu para que o anjo o abençoasse, que se o anjo não o abençoasse, ele não iria largar o anjo. Então o anjo abençoa Jacó, abençoa seus descendentes e troca o nome de Jacó para Israel. Então ele lhe dá este nome. Israel significa pai de muitas nações. Então por isso que o povo hebreu tem o nome de Israel. A partir deste momento, eles começam a se chamar israelitas, porque são descendentes de Jacó, descendentes dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, os israelitas, em uma época de muita fome, Jacó vai morar no Egito, ele reencontra o seu filho, os seus filhos, todos os seus filhos tiveram descendentes. Só que com o passar do tempo, os egípcios então subjugam, faz desse povo um povo escravo, e Deus então no livro do Êxodo levanta Moisés. Moisés era da tribo de Levi, Levi era um dos filhos de Jacó, e Moisés então guia o povo em direção à terra prometida. Eles então voltariam aonde Abraão, Isaque e Jacó moravam antes de morar no Egito. Então Moisés guia, mas comandado por Deus, porque Moisés falava face a face com Deus, ele então guia o povo em direção à terra prometida, e ele recebe em Êxodo capítulo 20 leis de Deus. E essas leis deveriam servir para que o povo fosse um povo forte, para que o povo fosse um povo santo. Então, no livro de Levítico, que ensina sobre santidade, eles, os descendentes de Levi, os levitas, eles então são os que trabalhariam no tabernáculo do Senhor. O tabernáculo era um templo que era móvel, então, conforme eles iam avançando no deserto, eles iam montando e desmontando o tabernáculo, e os levitas trabalhavam neste tabernáculo. E lá, então, eram feitos os sacrifícios diariamente para o Senhor, pelos seus pecados. Eles, então, no livro de Números, começam a se organizar para entrar, então, na terra prometida. E, em Deuteronômio, há uma repetição da lei. A repetição para um povo que era descendente daquele povo que havia saído do Egito, no livro do Êxodo. Então, aqui começamos o livro de Josué. E Moisés morre no finalzinho do livro de Deuteronômio, e Deus então
havia falado para Moisés que ele deveria colocar um sucessor antes da sua partida. Então, Moisés institui Josué como seu sucessor, justamente porque, segundo os historiadores, Josué ele foi um guarda no Egito, ele não foi escravo. Então ele tinha habilidades que eram necessárias para o povo de Israel, que era a arte da guerra. Então, lá no livro de Números, né, a Bíblia conta que Josué começa a treinar homens, separar homens, para que esses homens pudessem ser habilidosos na arte da guerra. Agora, no livro de Josué, eles enfrentariam os cananeus, que eram povos que habitavam a região de Canaã. Então, para entrar de volta naquela terra, eles deveriam lutar. Só que não somente com a força física, mas através do nome de Deus, através do nome do Senhor, eles iriam possuir aquela terra. Então, eu quero começar a estudar com você hoje o livro de Josué. Assim como Josué, nós temos 12 livros que são históricos, mais 11 livros, no total 12 livros. O livro de Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Mas hoje quero estudar com você Josué. Então já estudamos o Pentateuco. Agora começamos então os livros históricos. Bom, o primeiro livro histórico é o livro de Josué. Ele foi escrito aproximadamente há uns 1400 anos antes de Jesus vir, e ele marca então o início da fase da conquista dos israelitas após o Pentateuco. Aqui no livro de Josué, então, é o cumprimento que Deus fez, da promessa que Deus fez a Abraão, né, de que ele teria numerosos descendentes e que aquela terra seria deles. Aqui então o Senhor promete. E quem escreveu então o livro de Josué foi Josué, mas também acredita-se que outros autores, por exemplo, o sacerdote Eleazar, o seu filho Finéias, né, pode ter escrito o livro. Mas enfim, tradicionalmente é atribuído a Josué. O período histórico então deste livro é que ele foi escrito após os 40 anos da peregrinação no deserto, quando eles estavam se organizando, né, e entrando em Canaã. A estrutura do livro de Josué é a seguinte. Primeiro nós temos uma introdução com o chamado de Josué como líder e a preparação para a missão. Aqui então Moisés já havia morrido e Josué então se torna o líder do povo de Israel. E do capítulo 1 ao capítulo 5 nós temos então esta introdução que institui Josué, né, o chamado de Deus para Josué como líder. E eu quero ler no capítulo 1, versículo 5. Deus dizendo para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Então, Deus diz que assim como foi com Moisés, seria com ele. E, aqui seguindo, eu não vou ler os versículos, Deus pede que ele seja forte e corajoso, porque eles deveriam enfrentar diversos povos, ele teria muita luta, muita dificuldade, nada sem esforço, mas Deus promete, né, que se ele fosse forte e corajoso, e se ele meditasse na lei de dia e de noite, se ele nunca, né, se desviasse da lei do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, o Senhor seria com ele. Estes versículos também podemos tomar para a nossa vida nos dias de hoje, porque, assim como Josué, nós podemos desanimar, porque somos os seres humanos. Mas se meditarmos na lei de Deus, de dia, de noite, não nos afastarmos dos caminhos do Senhor, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que fizermos, né? Esse foi o mandamento de Deus para o seu povo. E Josué, então, agora é o líder que
direcionará o povo a entrar na terra de Canaã. Mas eles somente poderiam tomar a terra de Canaã se eles estivessem debaixo da cobertura da lei do Senhor. Porque se eles se afastassem dessa lei, né, os outros povos poderiam muito bem subjugar eles, escravizá-los de novo. Então, aqui tem outro ensinamento para nós, né? Saímos do mundo, do jugo do pecado, e aquele que volta atrás, aquele que retrocede na sua vida espiritual, também pode muito bem ser subjugado pelo pecado, subjugado, né, pelo mal, justamente porque volta atrás. E aqui fala então da importância de estarmos debaixo da cobertura de Deus, para que não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E nos dias de hoje é muito comum que as pessoas aceitem a Cristo como Salvador, elas então começam a aprender e de repente vêm os problemas e fazem com que elas desanimem muito fácil, e elas então voltam atrás e desistem de tudo. Josué aqui, no início do seu chamado, com certeza, ele não se sentia um homem preparado para guiar o povo de Israel. Mas Deus, ele diz, né, ser forte e corajoso. Então, é uma lição para todos nós. Uma curiosidade é que o nome Josué é um protótipo, né? Um protótipo do nome Jesus. Por exemplo, em grego, o nome Josué se traduz para Jesus. Então, Josué simboliza Jesus. Por quê? Porque Josué era um líder agora que iria guiar o povo até a terra prometida, que era uma terra de bênção. E Jesus, ele nos leva para a terra prometida, né? Ele nos leva a uma terra de bênção, de fartura. Porque Jesus fala no Novo Testamento, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, aqui Josué simboliza, né? Pode simbolizar, é um símbolo de Jesus. Porque Jesus, ele é o nosso pastor, ele é o nosso guia, ele é o nosso líder que nos guia, né? Então, aqui Josué também era um líder e ele guiaria o povo em direção à terra prometida. O nome Josué, né, significa em hebraico Salvador. E Jesus, ele foi o nosso Salvador. Bom, continuando aqui sobre o livro de Josué, a estrutura do livro é a seguinte, né? Introdução, como eu falei, do capítulo 6 ao capítulo 12 é a conquista de Canaã. Então, durante esses capítulos fala da marcha e das batalhas que aconteceram. Eles deveriam tomar a guerra dos cananeus, que eram os povos que habitavam aquela região. Quando eu falo cananeu, não era um país. Quando eu falo cananeu, são diversos povos que habitam Canaã, tá bem? E mais adiante eu vou mostrar no mapa para vocês qual eram esses povos cananeus que habitavam essa região. Então, do capítulo 6 ao 12 é a conquista de Canaã. Do capítulo 13 ao 21 é a distribuição dessas terras de Canaã entre as tribos. Lembra que eu falei que o povo de Israel era organizado em tribos? Então, eles organizariam a divisão da terra. É claro que os levitas, eles não ficariam com terra e eles, né, ficariam com os dízimos e as ofertas que eram levadas até o tabernáculo. E depois do capítulo 22 ao 24, porque Josué tem 24 capítulos, então do 22 ao 24 nós temos a conclusão do livro, que fala da renovação da aliança e os discursos finais de Josué. Então, voltando aqui, né, do capítulo 1 ao capítulo 5, Deus encoraja Josué após a morte de Moisés. Deus fortalece Josué com a promessa de sua presença constante. Deus não diz para Josué, olha, você não vai passar por dificuldade.
Ao contrário, Deus diz, olha, você, né, seja forte porque eu vou estar junto com você. Acontece então a travessia do Rio Jordão. No capítulo 3, acontece que eles foram em direção à terra e eles então chegaram até o Rio Jordão e havia acontecido uma enchente muito forte e eles não conseguiriam atravessar o Rio Jordão com a Arca da Aliança. Então acontece um momento muito milagroso neste capítulo 3, em que o rio se abre. Então aqui, quando fala, né, na abertura do Rio Jordão, está falando também para nós hoje. Às vezes achamos que nada tem saída na nossa vida, mas de repente Deus abre o Jordão. Deus realiza milagres, o impossível na vida da gente. Não é mesmo? Eu creio que você que está me assistindo tem algum testemunho para contar de bênçãos, de vitórias que aconteceram na tua vida. Isso simboliza o Jordão, né, que se abre. Todos os dias um Jordão se abre para nós. Então aqui aconteceu que o Rio Jordão, aquele mesmo rio na qual Jesus foi batizado, né, que João Batista estava batizando pessoas, este mesmo rio foi o rio que se abriu, realizando um milagre. Acontece também a renovação da aliança, né? A circuncisão e a celebração da Páscoa marcam a renovação da aliança antes da conquista. Então, aqui está, né, falando Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Aqui então eu tenho uma imagem mostrando, né, representando que os israelitas atravessaram o Rio Jordão a seco. E nessa época foi uma época de enchente, uma época em que as águas haviam levantado. Então foi realmente um milagre. Eles cruzaram com os pés enxutos. Aqui então eu tenho a foto do Rio Jordão, onde foi o batismo de Jesus e também onde o Jordão se abriu. Aqui esta fotografia não mostra, né, com muita água, mas aqui essas plantas que estão à beira aqui da água, eu creio que essa água deve ter levantado até aqui, né, deve ter levantado muito forte. Geralmente quando a gente olha as fotos na internet do Rio Jordão, pessoas que vão lá se batizar em Israel, pessoas que vão tomar banho no Rio Jordão, geralmente a gente vê aquelas fotos do Rio Jordão com a água bem limpinha, e lá realmente é aonde há o turismo. Mas não foi naquela parte do Rio Jordão onde a água está limpinha que Jesus se batizou. Então, pelas localizações bíblicas, pelos estudos dos historiadores, dos estudiosos, é aqui a localização, né? Podemos ver que a água não é limpinha, que podemos ver que aqui é a fronteira com a Jordânia, se não me engano. Aqui do outro lado, onde tem esta igreja aqui marcando, né, o batismo de Jesus. Esta igreja deve ser católica, está marcando aqui o local do batismo. Com certeza foi aqui então que aconteceu o milagre. A conquista de Canaã foi do capítulo 6 ao capítulo 12. E a conquista acontece então com a primeira cidade conquistada na terra de Canaã, que foi a cidade de Jericó. Inclusive, muitos, né, estudiosos dizem que Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, se não é a cidade mais antiga. Bom, a queda das muralhas de Jericó foi um evento também que foi milagroso, porque Deus deu a ordem para eles, né, que eles marchassem e que eles fossem e rodeassem as muralhas durante 7 vezes, que as muralhas iriam cair. Na verdade, rodear as muralhas
eles fizeram porque eles tiveram fé, porque eles acreditaram, né? Porque as muralhas eram feitas de pedra. E porque eles fizeram a parte deles, de rodear as muralhas, e dar o brado de vitória, né? Tocar as trombetas. A trombeta na Bíblia ela é sinal de guerra, de batalha, né? Porque eles tocaram as trombetas, Deus então fez com que o seu poder entrasse em ação e derrubasse as muralhas. Os estudos apontam que as muralhas tinham mais ou menos 10 metros de altura. Então é um verdadeiro milagre. Na verdade, todas as cidades no Antigo Testamento tinham muralhas. Principalmente na Mesopotâmia, eles construíam ao redor das cidades muralhas, porque se povos inimigos invadissem a cidade, antes eles deveriam cruzar pelas muralhas. E os exércitos lutavam das muralhas para derrotar os povos que queriam invadir a cidade. Tá bem? Então, primeiro foi a queda das muralhas de Jericó, do capítulo 6 ao 12. Eles também tiveram uma derrota em Ai. Ai é uma cidade. Por que eles foram derrotados? Porque Acã, que era um homem, ele viu despojos, quando eu me refiro a despojos, eu me refiro a objetos de ouro, de prata, uma capa. Ele mesmo menciona no capítulo, né? Deixa eu ver que capítulo aqui. Ele menciona, né? No capítulo 7, que ele roubou uma capa. E essa capa era uma capa babilônica, de fios de ouro, enfim. Ele roubou. E o roubo, você sabe que fazia parte de um dos mandamentos, né? Não furtarás. Então, ele pecou e quebrou a aliança. E todo o povo de Israel, né, foi prejudicado com isso, porque quebraram a aliança, e eles tiveram uma derrota temporária em Israel. Então eles foram derrotados, mas foi temporário, porque depois eles se arrependeram e venceram, né, os outros reis cananeus lá em Canaã. E o terceiro ponto aqui do capítulo 6 ao 12 foi a vitória sobre os reis cananeus. Deus então rompe as forças inimigas, garantindo a conquista do povo. Aqui em Josué 6 está escrito assim, ó: marchai uma vez ao redor da cidade. No 7º dia marcharei 7 vezes. Então foi onde as muralhas caíram. Então, aqui nós vemos a importância, né, de seguir os mandamentos de Deus, porque Deus já tinha avisado por meio de Moisés que haveria consequências. Você lembra que nós já estudamos isso? Haveria consequências caso quebrassem as leis do Senhor. Deixa eu voltar aqui, irmãos, porque eu estou tentando resumir o máximo possível o livro de Josué aqui, mas eu não posso deixar de falar que antes deles irem para lutar em Ai, eles foram lutar, né, em Jericó. E antes deles irem a Jericó, que as muralhas caíssem, no capítulo 2, fala que eles foram rondar a cidade e ver como é que era a cidade. E quando eles chegaram nessa cidade, lá na cidade de Jericó, antes das muralhas caírem, lá no capítulo 2, diz que havia uma prostituta chamada Raabe, e que ela tinha uma casa de prostituição. E eles então se disfarçaram, estes homens de Israel, e ficaram lá durante esta noite, nesta casa da mulher chamada Raabe, dessa prostituta. Essa prostituta então escondeu, né, estes espias do rei de Jericó, e mente para o rei de Jericó, que não sabia que eles eram espias. E essa mulher é muito importante porque, se nós olharmos na genealogia de Jesus, Jesus é descendente, né, fisicamente, né, Jesus seria descendente
de Raabe. Raabe também é incluída na sua descendência. Então, está lá em Mateus capítulo 1, que fala sobre Raabe, que ela também foi descendente, Jesus foi descendente dela. Então, eles viram como era a cidade e depois armaram uma estratégia, né, para conquistar a cidade de Jericó. Enfim, eles então oraram a Deus, Deus deu a instrução, a queda das muralhas de Jericó aconteceu, depois eles lutaram em Ai e conseguiram também vitória sobre esses reis cananeus. Na verdade, derrubar as muralhas foi uma estratégia de Deus, uma estratégia divina, porque eles marcharam em silêncio. Após 6 dias o povo marchou, né, ao redor da cidade, e no 7º dia eles deram 7 voltas, e os sacerdotes tocaram as trombetas e as muralhas então caíram. Eu tenho aqui, olha só, uma imagem que ilustra a queda das muralhas. Eram muralhas muito altas e ficavam protegendo a cidade. Após a queda das muralhas de Jericó, então eles dominaram, eles entraram na terra e eles conquistam a terra prometida. E como que eles dividiram então a terra prometida? Do capítulo 13 ao capítulo 21, eles fizeram uma distribuição justa entre as 12 tribos de Israel. Então, nós vemos que foram 12 tribos que entraram na terra prometida. A terra ela foi dividida entre 12 tribos, respeitando suas necessidades e tamanho. Foi definidas cidades especiais para a proteção dos acidentais, garantindo justiça. Também, os levitas receberam a sua parte, destacando seu papel espiritual sem território próprio. Eles não tinham território, então eles ficaram com os dízimos e as ofertas que as outras tribos levavam no tabernáculo. Bom, aqui nesse mapa nós podemos ver que a terra de Canaã era uma terra grande, era uma terra enorme. Inclusive, hoje a terra de Canaã fica os países, os judeus, o povo de Israel, ainda está morando em Canaã, mas hoje eles não têm todo esse território que tinham antes. Hoje moram os palestinos na terra que antes foi prometida a Abraão, que é a terra de Canaã. Hoje nós temos os países árabes, aqueles países árabes do Oriente Médio, tudo fica onde antes era Canaã. Então hoje há outros povos, nos dias de hoje, a Jordânia, o Irã, o Iraque, enfim, aqueles países lá, do Oriente Médio, eles dominam a terra de Canaã. Mas Israel também hoje tem uma porção dessa terra, E eles poderiam ter muito mais se eles tivessem aceitado o Messias quando Jesus veio. Mas eles não aceitaram o Messias e ao longo dos anos, depois da morte de Jesus, eles ficaram lutando por uma terra. E eles ficaram sem terra, vagando de um lado para outro. Muitos judeus foram dispersos pelo mundo inteiro, Inclusive Hitler depois perseguiu os judeus e matou milhões de judeus. E hoje eles moram numa terra muito pequenininha, tendo que dividir com os palestinos, essa terra. Então nós vemos que houve consequências por não ter aceitado o Messias. Voltando aqui então hoje, estudando o livro de Josué, nós vemos aqui então a divisão dessas tribos. Acompanhe comigo aqui o ponteiro, a tribo de Asher ao norte, Naftali, Zebulon, Issacar, Manassés,
Aqui Manassés ficou com uma terra grande, olha só. Aqui no meio nós temos o Rio Jordão, tá? Essa faixinha aqui, ó, verde, o traço verde é o Rio Jordão. Aqui nós temos, né, Dan, a tribo de Dan, Efraim, Gade, Ruben, Simeão, Judá, né? Todas essas aqui eram tribos. Mas uma coisa que nós percebemos aqui, que ao redor dessas tribos nós temos os povos cananeus, que eles, as 12 tribos de Israel, não tiraram totalmente a terra desses povos que habitavam Canaã. Eles venceram e conquistaram terras em Canaã, mas eles não ficaram com toda a terra. Porque olha para você ver, bem aqui ao norte, né, a parte de cima nós temos os hititas. Eram povos cananeus, os hititas, que depois se tornaram um império muito grande, o Império Hitita, que inclusive é comprovado pela história. Nós estudamos na escola o Império Hitita. Os hititas, nós temos os arameus, né? Nós temos aqui, mais abaixo, a terra de Amon. Nós temos a terra de Moabe, os moabitas, né? Você lembra do livro de Números que eles lutaram com os moabitas? Pois é. Aqui embaixo nós temos os edomitas. Aqui, nós temos aqui perto de Judá, nós temos os filisteus, né? Os filisteus, aí nos lembra aquela história, mais para frente que nós vamos estudar nos livros históricos, né? Que Davi venceu o gigante Golias. O gigante Golias, ele era um filisteu, então o povo de Israel estava em guerra, mais para frente vai estar em guerra com os filisteus. E esses povos sempre entravam em atrito com o povo de Israel. Mas aqui, na época de Josué, nós vemos que eles não conquistaram totalmente a terra de Canaã, mas que eles pegaram boa parte desta terra, né? Essa terra, então, é a terra prometida, porque é uma terra de muita prosperidade. A gente vê que aonde tem água doce, geralmente nas cidades antigas, nós vemos que as cidades elas se estabeleciam na beira dos rios, porque na época não existia água encanada. Então, a água deles eram águas dos rios. As cidades dos povos mesopotâmicos eram na beira dos rios e eles faziam valetas, canaletas dentro da cidade, e nessas canaletas corriam água. Então essa água que corria nas canaletas era a água que eles tomavam. Nessa época, por exemplo, o que eles tinham para purificar a água era o vinho. Eles colocavam um pouco de vinho fermentado na água para que a água pudesse tirar as impurezas, porque dizia que o vinho era bom para o estômago, não deixava eles passarem mal e prevenia das doenças também. E havia outras técnicas também, né? Eles precisavam de água para tomar, mas eles também usavam para irrigar as terras, né, para plantar. Nós vemos que essa região de Canaã é uma região muito desértica, então é uma região que precisa, para plantar, precisa de muita água, né, de muita irrigação. No Egito, o Egito era irrigado pelo rio Nilo. Agora aqui em Canaã eles precisariam do rio. Nós temos aqui o Rio Jordão, né, que é um rio que é uma tira, na verdade, né? É um rio que cortava de fora a fora aqui, ó. Cortava de fora a fora este rio, desde lá de cima até embaixo. Então aqui nessa parte de cima tem o Mar da Galileia também, né? Eram águas doces, né? O Mar da Galileia é água doce. E o Rio Jordão também. Aqui também mais abaixo tem água. Então, onde tinha água é onde eles poderiam plantar, que eles teriam uma vida muito
melhor para viver. Do capítulo 22 ao capítulo 24, nos fala da importância da fidelidade a Deus. Então, em primeiro lugar, fala do retorno das tribos. Tribos como Ruben, Gad e Manassés voltam para suas terras com responsabilidade. Também, houve a construção do altar, essa construção do altar gerou mal entendido, gerou tensão, mas foi resolvida com diálogo e fidelidade. Então, para que você entenda, deixa eu te explicar isso. O povo de Israel era dividido em tribos, mas essas tribos às vezes entravam em atrito entre eles, entendeu? Josué liderava todo mundo, mas como as tribos eram muito grandes, os descendentes eram muito grandes, muito numerosos, esse povo, Josué ele teve que instituir juízes em cada tribo. Então cada tribo tinha um juiz para ajudar a resolver esses conflitos, a resolver essas brigas entre eles e para julgar a causa do povo. E Josué então era o líder que comandava esses juízes e comandava o povo de uma forma geral. E o terceiro ponto então, do capítulo 22 ao 24, foi o discurso e a aliança. Josué então ele exorta o povo, a escolha firme de servir a Deus e renova a aliança. Então, sempre, frequentemente, eles deveriam citar a lei, o livro de Deuteronômio para as pessoas, e eles deveriam fazer escolha, se eles queriam realmente seguir a Deus ou se realmente eles iriam quebrar a aliança e era uma escolha. E Josué 24:15 está escrito: escolham hoje a quem vão servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui eles fizeram um juramento a Deus, que eles iriam seguir ao Senhor. Quais são as principais lições do livro? Fidelidade a Deus, então, porque Deus ele sempre cumpre as suas promessas. Deus cumpriu para Abraão que os seus descendentes voltariam para aquela terra. E hoje, nos dias de hoje, o povo de Israel está com uma pequena porção dessa terra de Canaã. Mas Deus é tão misericordioso que permitiu que eles ficassem nessa terra nos dias de hoje. Nos dias de hoje, que eu digo, é nos dias de hoje mesmo, 2025. Porque Deus prometeu para Abraão que os descendentes estariam naquela terra. E eles, ao longo dos tempos, ao longo da história, lutaram tanto, mas Deus sempre foi misericordioso e poupou a vida deles. E isso nos mostra a fidelidade de Deus, que Deus sempre promete e cumpre. Obediência e confiança, que as vitórias do povo dependem da confiança que eles devem ter em Deus. E se nós tivermos obediência e confiança em Deus, Deus também, está nos dando vitórias. Consequências do pecado. Ali o exemplo de Acã que eu falei, ele roubou, ele não podia ter roubado, então trouxe derrotas, prejuízos para todo mundo. E o pecado traz consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, hoje, a consequência do pecado não é a morte física, como aqui no Antigo Testamento, mas é a morte espiritual. O pecado tem consequências. Todo aquele que prefere o pecado do que as leis e os mandamentos de Deus, a consequência é a morte espiritual. E quando eu digo pecado, eu não me refiro, eu não estou falando porque nós somos pecadores, nós pecamos todos os dias, toda hora. Mas eu estou falando da escolha, que nós hoje temos uma escolha. De que lado vamos ficar? Vamos ficar de Deus ou do mundo, desse sistema do pecado? Então, nós temos uma escolha. Deus nos deu livre-arbítrio, que significa livre escolha. Podemos escolher de que lado queremos ficar. De Deus
ou do lado do pecado? Ou seja, do lado do que é errado, né? Outro ponto, escolha diária. A necessidade contínua de decidir servir a Deus em todas as gerações. É o que eu estou falando, né? A escolha diária que cada um de nós tem. Então, para terminarmos o estudo aqui do livro de Josué, qual o legado de Josué? O legado de Josué continua até os dias de hoje, né? Mas ele foi importante porque ele estabeleceu Israel, né? Fundação do povo de Israel na Terra Prometida, conforme a promessa de Deus. O legado dele continua até hoje porque nos fala da liderança corajosa que ele teve. Se ele não tivesse coragem para enfrentar aqueles povos, né? Josué exemplifica coragem, fé e obediência durante os desafios enormes. A liderança de Josué simboliza, né, como eu falei, a liderança de Jesus sobre nós, sobre o seu povo. O legado de Josué também é memória e aliança. Reforça a importância de manter viva a aliança e recordar os atos divinos. Quando Jesus veio, aqui no Antigo Testamento, Josué então, ele reafirma a aliança com Deus. E essa aliança que eles tinham é a antiga aliança. Quando Jesus veio, lembra que eu falei que Jesus simboliza Josué? Que Josué liderava o povo de Israel e eles então reforçaram a aliança que tinham com Deus. E Jesus da mesma forma. Jesus veio no Novo Testamento e institui a nova aliança. A nova aliança, então, é a aliança que nós hoje seguimos, né? Através dessa aliança, estamos conectados, ligados com Deus, e todos os meses tomamos a Santa Ceia, né? Que simboliza a aliança que temos com Deus. E uma ponte histórica, né? O legado de Josué é uma ponte histórica, porque conectou a jornada no deserto com a vida em Canaã, marcando uma nova era. Josué 21:45. Não falhou nenhuma só de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, aqui, né, diz que Deus não falhou nunca. Em tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu aqui no livro de Josué. Muito obrigado por vocês terem assistido essas aulas. Já estudamos os livros de Moisés. Agora convido você a estudar comigo em toda essa jornada, né? Em todos esses próximos vídeos que nós vamos estudar. O próximo vídeo será o livro de Juízes. É muito importante estudarmos esse período. Josué, então, aqui no livro de Josué, ele morre e entra então o livro de Juízes, que nós vamos ver que o povo começa a ser governado por juízes. E toda essa trajetória do povo de Israel é importante. Por quê? Porque através desses nossos estudos você vai poder conectar o presente, o hoje, né, com o passado e entender melhor como que está a situação de Israel. Por quê, né? Porque eles são um país hoje desta forma? Porque eles não adotaram Jesus como Messias? Por que eles não quebraram várias vezes a aliança com Deus? Então, isso faz com que você se familiarize com o povo de Israel, que é o povo de Deus escolhido, né? E hoje nós somos o Israel de Deus, o povo espiritual de Deus. Outro ponto muito importante: não tem como estudar o livro de Apocalipse, preste bem atenção no que eu vou falar, sem estudar os outros livros da Bíblia. Porque o livro de Apocalipse, ele faz referência aos outros livros da Bíblia. Quando nós pegamos passagens, profecias bíblicas dos outros livros e conectamos com o ensino do livro de Apocalipse, aí nós conseguimos entender o livro do Apocalipse, porque ele fala de forma simbólica, né? Mas a forma simbólica dele falar, né,
nós só conseguimos entender através das profecias, profecias de Daniel, profecias de Isaías, o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés. Ele também faz referência à lei do Senhor, então aí nós, estudando os 5 livros, primeiros livros, nós entendemos melhor o livro do Apocalipse. Estudando a trajetória do povo de Israel, nós podemos entender quando lá em Apocalipse fala sobre Israel. Então, para entender o livro do Apocalipse é importante. E muitas pessoas querem entender Apocalipse sem estudar os outros livros. É muito importante que você assista às aulas anteriores e continue estudando conosco, tá bem? Espero que você tenha aproveitado esta aula, que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por até aqui, estar comigo aqui estudando. E no módulo 2 vamos estudar mais profundo ainda. Então, ficamos por aqui nesta aula. Deus abençoe você e até o próximo vídeo com o estudo do livro de Juízes.